Em nome da beleza, moradora de Lorena recorre a procedimento clandestino e morre após suposta aplicação de silicone industrial. Os suspeitos que realizaram o procedimento foram localizados e presos pela polícia. No estúdio, o médico fala sobre os riscos do mercado ilegal que coloca em risco a vida dos pacientes. Cresce o número de homicídios e latrocínios na região no mês de março, revela levantamento da Secretaria Estadual da Segurança Pública, divulgado hoje. Lorena entra em estado de alerta para a situação dos casos de dengue. Cidade soma 80 pacientes com a doença. E Taubaté registra os primeiros 3 casos de dengue do sorotipo 2 do vírus. Itália servida à mesa. Os sabores do país europeu são a grande atração da tradicional festa de Quiririm, que começa hoje em Taubaté. Evento homenageia os italianos que criaram o distrito. E no quadro Notícias do Bem, fé em nome do amor ao próximo, o morador de São José dos Campos cria projeto que distribui cerca de 150 refeições por dia na cidade. Quinta-feira, 25 de abril. Bem-vindos, este é o Band Cidade, segunda edição. Olá, boa noite. Boa noite para você. Estão presos na Delegacia de Investigações Gerais de Jacareí os 2 cabeleireiros suspeitos de realizar o procedimento estético que pode ter provocado a morte de uma jovem de 25 anos em Lorena. A vítima teria contratado a dupla para fazer a aplicação de silicone nos glúteos pelo valor de R$ 1.500. De acordo com a Polícia Civil, o líquido usado pode ter sido o mesmo que já fez outras vítimas pelo país, o silicone industrial. Além do produto ser proibido para uso no corpo humano pela Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, o procedimento também foi feito de forma clandestina na casa da vítima e, o pior, por pessoas não habilitadas para trabalhar com esse tipo de atividade. Uma mulher jovem, bonita, mãe de 3 filhos pequenos e muito vaidosa. Mas para Daiane Rodrigues da Silva, de 25 anos, a obsessão pelo corpo perfeito custou a própria vida. No velório, perguntas ainda sem respostas. Nem os parentes, muito menos os amigos mais próximos, sabiam que ela iria realizar mais um procedimento estético. Estou muito decepcionada, entendeu? Foi um procedimento que não devia ter feito, né? Não avisou ninguém, pegou todo mundo de surpresa. Nós não tinha conhecimento, nós não tinha consciência disso, né? Infelizmente, que se a gente tivesse, talvez a gente teria impedido. Há cerca de 5 meses, a jovem chegou a colocar próteses de silicone nos seios, mas ela queria mais. Na tarde de ontem, 2 travestis de Jacareí foram até a casa da vítima, em Lorena, para realizar nela um procedimento estético com o objetivo de aumentar os glúteos. De acordo com a polícia, foram aplicados 200 ml de uma substância que seria silicone industrial em cada nádega. Durante o procedimento, a jovem começou a passar mal e foi levada para a Santa Casa de Lorena. Os suspeitos fugiram. Daiane chegou a ser encaminhada para a UTI, mas morreu no início da noite de ontem. Tinha vontade de colocar mais bumbum, coxa mais grossinho. Eu falava, Daiane, na academia, não precisa. Mas não, gente, eu quero fazer, porque eu quero, é mais rápido, mas é perigoso. Falei para ela essas coisas. Eu falava para ela, não faça isso, não faça isso, você é linda, você é uma pessoa maravilhosa. A polícia conseguiu identificar os suspeitos porque na casa da vítima foi encontrada uma passagem de ônibus com o nome de um deles. Os investigadores então descobriram que os 2 trabalham em um salão de beleza de Jacareí e realizam procedimentos estéticos de forma clandestina. A investigação também apontou que Daiane já tinha pagado R$ 1.250 pelo procedimento. Eles vieram até a cidade de Lorena realizar um procedimento clandestino, estético, seria assim, e onde injetaram o material que o pessoal popularmente chama de silicone industrial. No início da tarde, a dupla foi encontrada pela polícia em Jacareí. Os cabeleireiros devem prestar depoimento na Delegacia de Investigações Gerais ainda hoje. O que me conforta é que essas pessoas já foram identificados, presos, né? E que eles não estejam mais na rua para cometer esses crimes, porque isso foi um crime.
Em busca do corpo perfeito, o Brasil ocupa o segundo lugar no ranking mundial entre os países que mais realizam procedimentos estéticos, segundo o relatório da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica. Mas claro que nesse ramo da beleza existe também um mercado clandestino que oferece procedimentos mais em conta, aparentemente vantajosos, mas que no final podem custar a própria vida, como a gente viu nesse caso em Lorena. No estúdio, quem conversa com a gente sobre isso é o médico dermatologista Érico de Santos. Boa noite, doutor. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Banho de Cidade. Bom, a gente percebe aí essa questão da ditadura da beleza, uma preocupação muito grande, principalmente entre as mulheres, e a busca para conseguir isso a qualquer preço, né? É importante a gente destacar que nesse caso de Lorena, infelizmente, aí tiveram várias irregularidades, né? A mulher, quando ela procura aprimorar o seu corpo com procedimentos estéticos, quais são os principais cuidados que devem ser levados em conta? Esse é um desejo antigo e não vai acabar, né? O primeiro caso de morte por lipoaspiração no Brasil foi em 1987, de lá para cá centenas de outros casos aconteceram. O cuidado é o profissional, né? Ela parece que fez com um profissional não habilitado, totalmente sem preparo. Ou seja, tem que ser um médico. Sim, tem que ser médico, né? Vai ter uma invasão do corpo. Isso tem que ser feito por um médico, especialista, inclusive, né? Que estuda isso e está apto a fazer esse procedimento. E o local, né? A casa dela não tem nenhum preparo, não tem um preparo de limpeza apropriado, não tem nenhuma fiscalização que os consultórios dos hospitais têm, da vigilância, do CRM, do Corpo de Bombeiros, da própria Prefeitura. Então, existe toda uma fiscalização e exigências que tem que ter nos consultórios e nos hospitais para que possa realizar certos procedimentos. Quais são essas exigências, doutor? Material de reanimação, um procedimento invasivo como esse, você vê que ela provavelmente, isso quem vai contar será o laudo do Instituto Médico Legal, mas provavelmente uma das grandes hipóteses é a embolia, né? Embolia, explicando, ela é esse material gelatinoso entra na corrente sanguínea e viaja pelo corpo até chegar no pulmão e parar a circulação por lá. Então, é um procedimento que ela passou mal naquele momento, você não ter... Lógico que na casa dela não ia ter nada. Lógico que os profissionais equipamentos de emergência, fazendo, né? Não saberiam fazer nada. Então, as pessoas, acho que precisam dessa consciência de buscar os lugares que tenham disponibilidade para e autorização para. Agora, como é desconfiar, doutor, né, desses profissionais? Ali a gente vê que claramente é uma situação bem complicada. O profissional foi Profissional não, né? Os dois suspeitos foram na casa dela para fazer um procedimento sem nenhuma condição de higiene, sem nenhuma condição para fazer um procedimento desse, mas o paciente, ele consegue desconfiar mesmo numa clínica, que seja uma clínica irregular, uma situação desse tipo? Ela se arriscou, né? Ela se arriscou totalmente, não tinha nenhum preparo. Ela deve ter passado na cabeça dela que ela estaria colocando a vida dela em risco. Sem dúvida, porque a imprensa colabora muito com... Tem vários casos de repercussão nacional, né? Não é o primeiro e certamente não será o último. Exatamente. Então, os casos estão aí, as pessoas conhecem os casos e, assim, nunca fazer fora de um hospital ou de uma clínica autorizado. Tem que oferecer todo um aparato. Sim, aí, né? Um amparo de primeiros socorros, pelo menos, e de esterilização. Isso é obrigado nas clínicas. Obrigado. Né? As clínicas que fazem. Você tem portes de clínicas, né? Então, tem clínicas que vão só fazer atendimento. Tem clínicas que vão fazer cirurgias complexas. Tem clínicas que vão aceitar o paciente para pernoite. Cada uma dessas coisas, você tem exigências da própria vigilância sanitária e do CRM, que são os órgãos que fiscalizam os médicos. Então, assim, nesse caso não tem nem quem fiscalize, porque foi na casa, né? Doutor, e também cirurgia plástica não é brincadeira, né? As pessoas não podem sair assim a torto direito recorrendo a esse procedimento, que é um procedimento... E é um procedimento caro, né? Risco, exatamente. Então, aí acaba conquistando pelo preço e a vida se vai. Infelizmente, né? Doutor Érico de Santos, muito obrigada pela sua participação. Boa noite para o senhor. Boa noite. O mês de março também fechou com o aumento das vítimas de homicídios e latrocínios aqui na região. Por outro lado, houve queda nas ocorrências de estupros e também nos roubos. Vamos aos números divulgados hoje pela Secretaria de Segurança Pública do Estado.
Em março, foram 27 vítimas de mortes violentas na região, 2 a mais que em março do ano passado. As vítimas por latrocínio também aumentaram. Foram 3 no mês passado contra 1 no mesmo período de 2018. Já os estupros, pela primeira vez, apresentaram queda neste ano. Foram 2 ocorrências a menos nos casos de vítima maior e 4 a menos no estupro de vulnerável. Os roubos também reduziram na região. Queda de 22,7%, mas o roubo de veículos subiu 11,8%. O roubo de carga também teve uma ocorrência a mais que em março do ano passado. Já os furtos registraram alta de 7%. Nas 3 maiores cidades da região, só Taubaté registrou queda no número de vítimas por homicídio doloso. Em março, São José dos Campos e Jacareí contabilizaram 1 vítima a mais cada uma. E em São José dos Campos, por pouco, uma jovem de 22 anos não se tornou mais uma vítima de feminicídio na região. A estudante de educação física usou as redes sociais para denunciar as agressões que sofreu no início do mês do homem com quem mantinha um relacionamento recente. Nas fotos, a vítima aparece com o rosto deformado de tantos ferimentos. A violência teria ocorrido na frente da casa do agressor, de 30 anos, no Jardim Primavera 2, zona leste da cidade. A vítima registrou um boletim de ocorrência e na semana passada o suspeito foi preso preventivamente. Nós conseguimos falar por telefone com a Mariana Orbolato, que contou que foi abordada pelo agressor na saída de um show. Alegando que precisava conversar, convidou ela para ir até a casa dele. Ao parar em frente ao prédio, as agressões começaram e só pararam depois que a vítima conseguiu roubar o carro e dirigir até uma base da PM para pedir ajuda. De lá, ela foi encaminhada para o Hospital Municipal da Vila Industrial, onde foi constatado uma fratura no nariz. Ela passou por uma cirurgia nesta quarta-feira. 5 quilos de drogas foram apreendidos ontem à noite no Campo dos Alemães, em São José dos Campos. O material foi encontrado na mochila de um homem durante abordagem da polícia. Com ele estavam 1.600 pinos de cocaína, 800 porções de maconha e 90 pedras de crack. O suspeito foi preso por tráfico de drogas. 17 pessoas foram presas ontem em Ubatuba, no litoral norte, durante uma operação da Polícia Civil. Os policiais cumpriram mandados de prisão que investigavam suspeitos de envolvimento em casos de contrabando, crimes dolosos e combate ao narcotráfico. Durante a operação foram apreendidas drogas, entre maconha e cocaína, cigarros, uma balança de precisão, além de vários pinos que seriam utilizados para o armazenamento dos entorpecentes. Em São José dos Campos, 2 agentes de trânsito foram agredidos enquanto faziam um trabalho de fiscalização. O agressor foi um motorista multado por estacionar irregularmente na Avenida Sebastião Henrique da Cunha Pontes, no Jardim Satélite, zona sul da cidade. Ele fugiu após bater nos agentes, mas com apoio da PM e da Guarda Municipal foi detido nas proximidades e conduzido à delegacia. Os 2 agentes sofreram ferimentos leves e receberam atendimento no pronto-socorro da Vila Industrial. Segundo a Prefeitura, eles já receberam alta. E ainda nesta edição do Band Cidade, Lorena entra em estado de alerta e confirma 80 casos de dengue. E ainda em Quiririm, principal reduto da cultura italiana na região, o início da tradicional festa gastronômica que celebra os sabores do país europeu. A gente volta em instantes, agora 7h03.